A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 35. Eu vou ler para vocês o versículo 22, que a palavra fala o seguinte: Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bilá, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12, e os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Eu vou parar aqui, irmãos, porque esses daqui são os filhos que ele teve com Leia. Aí depois começa a falar das outras mulheres que ele teve, filhos que ele teve com Raquel, com Zilpa, e aí ele vai falando, para não confundir aqui, para não fugir do propósito da palavra. Então aqui conta, irmãos, do adultério que Jacó sofreu, ao qual Ruben, que era o filho primogênito dele, que era filho de Leia, que é daquela história lá, que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Aí o tio vai lá e coloca a irmã de Raquel para casar com ele, engana Jacó, que era Leia. Então, esse filho, esse Ruben, era filho dessa Leia. Então, ele era o primogênito. Então, quando você tem, naquela época, se você tivesse um filho, por exemplo, naquela época, quando se tinha um filho que era o primogênito, ele tinha umas regalias a mais, umas honrarias a mais do que os demais filhos. Então, pelo fato dele ter traído o pai, ele trouxe vergonha para dentro da família, ele desonrou o pai, deitando com uma das concubinas de Jacó, com uma das mulheres de Jacó, que era Bilá. Então, ele traz uma vergonha muito grande para dentro do lar e traz uma dor profunda para o pai, porque o pai pega os dois juntos. Então, não tinha como falar que não aconteceu, não tinha como, sabe, inventar uma história, porque existia uma prova ao qual Jacó não teria dúvida do que ele estava vendo. Que na Bíblia não conta que alguém foi falar para Jacó. A Bíblia dá a entender que ele viu os dois juntos. Então ali ele começa a perder todos os direitos, porque todo adultério tem o quê? Consequência. É algo que Deus não admite, ele não aceita. Então todas as vezes que há um adultério, quem adulterou vai sofrer as consequências disso. Então ele tira todos os direitos que Ruben tinha. E aí ele começa a agir diferente com esse filho. E o interessante porque assim, Ruben demonstra uma compaixão diante da situação de José. Eu não vou dizer assim que tem algumas traduções, alguns estudiosos que falam assim, Ruben demonstrou um bom caráter defendendo José e depois ele demonstrou um mau caráter traindo o pai, cometendo o adultério. Mas na verdade, o que aconteceu? Bilá foi lá e, né, adulterou com o filho de Jacó. Ela também é culpada, porque ela, como mulher de Jacó, ela poderia chegar e falar, não, eu não quero, você é meu enteado, não tem como, eu sou esposa do seu pai, não, né? Mas ela vai lá e cede, ela aceita. Mas aqui, quando ele vai lá e defende José, eu vou falar da minha concepção, irmãos, pelo que eu estudo da Bíblia. Eu não acho assim que ele tinha um bom caráter. Ele evitou que os outros irmãos matassem José. Ele livrou José ali da morte. Mas ele compactuou com o que os irmãos também estavam fazendo. Porque ele poderia chegar e falar assim, olha, ele poderia criar uma outra situação para salvar José e avisar o pai. Mas ele foi conivente com os irmãos. Venderam José, ele não deixou matar. Mas ele foi conivente com o que os irmãos tinham feito. Então, para mim, isso não é ter caráter. Ele demonstrou ali uma compaixão no sentido de não tirarem a vida do irmão, mas ele não fez nada também para que não vendessem o irmão. Vocês podem falar assim, mas tinham muitos irmãos juntos, era ele contra todos aqueles, mas ele era o mais velho. Ele poderia ter agido de uma forma diferente. Sabe, tem maneiras da gente agir muitas vezes e evitar determinadas coisas. Então ele evitou que José morresse, porém ele não evitou que José fosse vendido. Então eu não vejo um caráter aqui em Ruben, um caráter assim que eu posso falar para vocês, olha, era um cara exemplar. Não, não vejo. Ele teve uma compaixão lá atrás, porém fez uma traição terrível ali, de uma certa forma, pela segunda vez com o pai,
Porque primeiro ele foi conivente com os irmãos na venda de José, e depois ele vai lá e comete o adultério. Para mim não tem caráter nenhum uma pessoa dessa. Só que ele sofreu as consequências disso, tanto que quando faz o estudo, né, é, é, a árvore genealógica da vida de Rubem, você não encontra nada, porque ele perdeu os direitos dele como primogênito. Então você não encontra. Mas o que que acontece diante de toda essa situação? A dor que trouxe para Jacó foi muito grande. Uma pessoa que passa por traição, ela sabe o que Jacó sentiu naquela época. E foi uma dor dobrada, por quê? Porque era filho. Era o filho. E o que que bate dentro de uma pessoa quando acontece dela ser traída? Sentimento de inferioridade. E Jacó fica furioso aqui. Ele fica extremamente bravo, ele fica irado, ele fica furioso. Tem Bíblia que usa a palavra furioso. Mas deve ter batido nele um complexo de inferioridade, ele deve ter pensado, repensado, porque assim, a sensação que dá para quem é traído, a outra pessoa é melhor do que eu. A maioria das pessoas tem essa concepção. Fui traído, fui traída, porque a pessoa que ele escolheu ou que ela escolheu é melhor do que eu. E aí fica aquele complexo de inferioridade. Porque Jacó aqui poderia ter pensado, né? Não, Bilhá se sentiu atraída, porque meu filho é mais novo do que eu, mais bonito do que eu, tem mais vigor do que eu. Pode ter passado tudo isso na cabeça dele. Ele deve ter pensado mil coisas para ela ter se submetido àquilo, porque se ela tivesse caráter, ela não iria fazer o que ela fez. Só que todas as vezes que a pessoa comete o adultério, traz maldição para a vida dela. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio 28, a parte da obediência, você vê lá tudo que você recebe quando você é obediente. Quando você lê a parte da desobediência, você lê lá, desculpa, irmãos, todas as consequências de quem desobedece. Traz maldição para a vida. A vida não flui, a vida não anda. Então, quando bate esse complexo de inferioridade, e você está na presença de Deus, por isso que Deus é maravilhoso e a palavra de Deus ela é libertadora. Porque Deus começa a mostrar para você uma outra visão do que realmente está acontecendo. Porque Satanás ele faz exatamente isso, ele induz a pessoa ao pecado e a vingança de Deus vem através do pecado, porque Deus se vinga do pecado cometido. Então Deus vem com a vingança dele. E o que que ele faz? Ele pega, trabalha dentro do emocional da pessoa para travar a pessoa de um jeito, porque ele consegue destruir os dois lados. Ele faz com que a pessoa adultera, a pessoa traz maldição para a vida dela e provoca a ira de Deus porque pecou. Só que a pessoa que foi vítima desse adultério, Satanás vai lá, trabalha e traz um complexo de inferioridade para essa pessoa. E essa pessoa começa a ter vários problemas emocionais e psicológicos ao longo da vida dela, porque ela não consegue superar aquilo. Porque ela começa a colocar a outra parte, aquilo ao qual ela foi trocada, ou aquele ou aquela, como se fosse melhor e superior a ela. E esse complexo de inferioridade faz com que a pessoa se trave ao longo da vida. Então ela não se cuida mais, ela entra numa tristeza profunda. Ela entra muitas vezes numa convicção de que ela nasceu para sofrer. Então ela traz, sabe, todo um processo de construção para a vida dela em termos de infelicidade, porque a nossa felicidade ela é construída e a infelicidade também. Então ela escolhe ser infeliz. E fora os preconceitos que ela passa, a vergonha que ela passa, o apontar de dedo, as risadas, as conversas que acontecem no oculto, os julgamentos, os pré-julgamentos. E assim vai acontecendo milhares de outras coisas. Então, quando acontece o adultério, ele traz inúmeras consequências para a vida da gente. Só que quando Deus chega na nossa história e você tem uma vida com Deus, o que que acontece? Deus chega e começa a mostrar para você o que está por trás de tudo isso. E a palavra de Deus, ela é o quê? Cura e libertação. E ela traz salvação para a gente. Não só a salvação eterna, ao qual você vai viver com Deus, mas te traz também a salvação diante dessa terra que nós vivemos.
Porque nós precisamos ser salvos por Deus aqui inúmeras vezes. Porque o demônio está o tempo todo ao derredor, querendo o quê? Nos tragar. Então Deus tem que nos salvar a todo momento. Você está numa floresta com vários bichos selvagens com fome e você está vivendo situações perigosíssimas e de repente aparece alguém no meio da floresta para salvar você. Então nós vivemos uma situação mais ou menos assim. Por isso que é cansativo viver nesse mundo, por isso que você se decepciona. É muita gente ruim. E eu já falei para vocês, um ser humano usado por Satanás, muitas vezes ele se torna uma ferramenta, sabe, de morte. E nós precisamos, sabe, é uma ferramenta fatal, que vem mesmo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai tentar te matar de todos os jeitos, ou matar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ou ele vem para destruir, e aí vai destruindo sua família, tudo que você construiu, sua vida financeira. Então o adultério ele traz várias consequências, além da vergonha. Traz prejuízo financeiro, porque houve um rompimento, traz todo um desequilíbrio. Só que nós precisamos nos concentrar em Deus e entender que os dedos das mãos não são iguais e que nós temos um Deus que cura o nosso interior e mostra pra gente o que está acontecendo. Aqui Jacó tinha 12 filhos no total, eram 12. E o Rúben aqui foi decepcionante em duas situações dificílimas que foi arquitetado aqui para Jacó passar. Tiraram o filho que ele mais amava, que era José, simularam uma morte, ele compactuou com isso, e depois ele vai lá e se envolve com a mulher do pai, trazendo dor. Quer dizer, uma perseguição dentro de casa, né? Do próprio sangue. Isso acontece muito. Mas o que que Deus está pedindo para falar para você, dentro da palavra, para que você se liberte desse sentimento que está te maltratando, que tem pessoas aqui que estão há anos vivendo essa situação. Você está travado e travada. Que todas as vezes que existe uma troca, que existe uma traição, a pessoa nunca troca você por uma pessoa melhor do que você. Ela troca você por uma pessoa mais fácil. Quando você tem essa concepção, essas coisas não te atingem mais. Porque você sai do seu complexo de inferioridade, você começa a enxergar as coisas como elas realmente são. O que que o demônio faz? Vamos analisar a palavra para você entender o que que Deus está te falando agora. O que que Satanás faz na vida do ser humano? Ele facilita o pecado para o ser humano. E ele demonstra para o pecado, para a pessoa, que o pecado que ele está trazendo, aquilo que ele está vendendo para aquela pessoa, é ótimo. E o que que ele faz? Ele chega para a pessoa e fala, olha, esse caminho aqui que eu estou te dando, que no início tudo é flores, né? Ele dá com uma mão e ele tira com a outra. O que ele te ajuda a fazer no escondido, ele não vai te ajudar a esconder. Uma hora ele vai fazer com que tudo venha à tona. Porque ele te ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder os pecados que você comete. Então aqui ele foi induzindo Rúben, por exemplo, nessa situação, com Bilá, achando que os dois ali, né, os dois estavam achando que estava sob controle a situação. Mas ele também não ajudou os dois, não deu estratégia para esconder o que estava acontecendo. E quando Deus quer mostrar, os demônios têm que sair. Os demônios não podem induzir, não pode ficar escondendo. Porque a luz chegou aonde tem escuridão, ilumina tudo, a gente vê, enxerga tudo. Então, quando acontece isso, vamos analisar a história de Jacó para você entender, para eu poder entrar dentro da palavra, que Deus tem hora que me dá umas palavras muito difíceis para pregar. O que que acontece aqui? Na concepção de Jacó, ele deve ter pensado assim, o filho é mais novo, o filho tem mais vigor que eu, é mais bonito que eu. Não. O que que Bilá viu ali? Uma facilidade, que é isso que o demônio faz. Então, quando ele vai vender os produtos dele, quando ele vai entregar as coisas, ele fala, olha, esse caminho aqui é tão fácil, tão suave de você ir. É só você pegar e, sabe, aceitar. E aí ele vai dando condições numa facilidade tão grande. Aquilo se torna tão fácil de pegar, de ter, de adquirir, que a pessoa vai. Porque os caminhos de Deus têm preço a se pagar e você não vai receber as coisas de Deus, que é um Deus 100% santo, de qualquer jeito. Deus não vai entregar nada na sua mão e nem sustentar o que Ele está te dando se você
não se endireitar, porque ele é 100% santo. E é difícil você servir um Deus que é 100% santo. E nós somos pecadores, falhos, limitados. Então o demônio pega toda a nossa fragilidade e ele vem com caminhos muito fáceis para você. E ele vai oferecendo aquilo. E caminho fácil, irmão, sem fazer esforço. Você não precisa suar para ganhar nada. Você não precisa, sabe, fazer esforço nenhum para estar ali. Ele vai montando situações e vai envolvendo a pessoa. Então ele vai criando possibilidades ali, que nem as pessoas falam, ah, Satanás não dá nada. Se não desse nada, ninguém ia no território do inimigo pagar fortunas, fazer sacrifício com sangue de animais, às vezes até com sangues humanos, se submeter a várias coisas absurdas que ele pede, porque não teria sentido nenhum, já que ele não dá nada, já que ele não faz nada, já que ele não traz nada para a vida do ser humano, por que o ser humano ia atrás? Por que o ser humano ia servir? Por que o ser humano ia idolatrar e buscar ajuda no inimigo? Então a gente tem que parar de ser tacanho, parar de ser, sabe, de querer contrariar a palavra, que agora é um negócio de contrariar. Você está pregando a palavra, o negócio está na Bíblia, a pessoa quer contrariar, quer ensinar você a falar, quer ensinar você a pregar. Vai viver o evangelho que aí você entende as coisas. Porque ficar julgando quem prega é muito fácil, né? Porque estudar, viver, passar pelo processo, ninguém quer. Ninguém quer ter testemunho. Você quer viver do testemunho do outro e criticar quem prega. Então isso é muito complicado. Então ele vai dando possibilidades, ele vai criando. E aquilo que ele tem, aquilo que ele já dominou, a pessoa que ele usa como cavalo, que ele faz o que ele quer, que é um fantoche, ele manda para um lado, manda para o outro, e ele vai seduzindo a outra pessoa. O que ele quer é amontoar pessoas para poder levar para a morte. E quanto mais pessoas tiver aos pés dele e ele puder usar, ele vai destruindo tudo aquilo que Deus está construindo. E aí ele vai entrando. Por isso que nós temos que sempre buscar em Deus o direcionamento da palavra e não dar legalidade para os demônios virem. Que ele trabalha de várias formas. Então, quando acontece uma traição, não é que você foi traído por algo melhor. Você foi traído por algo mais fácil. Que é aquilo que Satanás trouxe. Então é muito mais fácil você pegar aquilo, que está tão fácil de você pegar. Tão fácil. É só você estender a mão. Às vezes você não precisa nem fazer esforço nenhum, nem estender a mão você não precisa. Porque ele joga aquilo na sua cara, coloca aquilo na sua vida, te envolve de um jeito que quando você vê, você já caiu no laço. Só que a pessoa, ela tem que ter caráter para falar não, eu não quero, não vou. Ela tem que ter compromisso com aquilo que ela tem na vida dela. Ela não pode se submeter a isso. E às vezes passou alguém na sua vida que não tinha uma vida regrada com Deus. Era alguém que poderia até falar da palavra, mas estava distante, o coração distante. Era uma pessoa que não tinha um relacionamento com Deus. Então as brechas são muito maiores. A legalidade que dá é muito maior. E aí, quando ele vem com a facilidade dele, a pessoa pega. Então, a pessoa, quando ele é traída e você caminhar achando que você é inferior porque você foi trocado por algo que você, na sua cabeça, né, que Satanás colocou na sua cabeça que é superior a você, que é melhor do que você, é um absurdo. Porque, na verdade, não é isso que acontece. Quando você estuda a Bíblia, quando você analisa, porque Deus ensina, principalmente no Novo Testamento. Jesus fala muito sobre o demônio. Jesus ensina muito. O que ele faz? Ele traz facilidade. Facilidade. Por que Jesus foi traído por Judas? Porque houve uma facilidade dele conseguir aquilo que ele mais amava. O que ele mais amava? Era o dinheiro. Então, ó, eu te dou 30 moedas de prata aqui e você mostra pra gente aí quem é Jesus. Veio fácil. Ele não precisou trabalhar para ter aquilo. E era uma pessoa que não tinha o quê? Amor no coração, não tinha Deus no coração dela. Ele vai lá e entrega Jesus. E várias e outras inúmeras situações de traições que você vê na Bíblia, você vê o quê? Facilidade. Vou te dar uma outra facilidade para você entender. Chegam para Dalila e falam, olha, descobre o segredo de Sansão para mim. Aí tinha os príncipes, eram várias províncias. Ela dá tantas barras de prata, ela cobra de cada um, era uma fortuna na época. Houve o quê? Facilidade. Aí ela recebe essas barras de prata e vai lá, envolve Sansão numa trama e faz com que todos eles fiquem sabendo
o segredo de Sansão. E assim vai acontecendo inúmeras traições, inúmeras traições. Dentro de quê? De facilidades, que é o que Satanás traz. Então, nós não podemos caminhar, por exemplo, quando alguém nos trai, achando que a pessoa me trocou por algo melhor do que eu, não. Te trocou por algo mais fácil. Quando você tem essa concepção, você desbloqueia. E você começa a voltar para dentro de você e entender que você tem valor. Só que o caminho que a outra pessoa resolveu seguir é um caminho fácil. E tudo aquilo que é fácil, vai fácil, irmãos. E tudo aquilo que Satanás traz, ele dá com uma mão e ele tira com a outra. E tudo que Satanás traz, ele é amaldiçoado por Deus. Quem tem o poder de amaldiçoar e abençoar é o Senhor. Então, todos os lugares que Satanás entra, que Satanás troca, ele traz, que ele toca, ele traz maldição. Por isso que Deus fala, não dê legalidade, não abre brecha, o inimigo está ali, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque Deus não quer que você traga maldição para sua vida. Quando você analisa, por exemplo, que eu preguei a palavra outro dia a respeito de Jericó, qual que era a palavra de Deus para aquele povo? Vou entregar Jericó na sua mão, avisou para Josué. Mas não se contamine com as coisas daquele povo. Não pegue as coisas daquele povo. Porque Satanás cirandou ali. Tinha maldição ali que Deus não queria que nós trouxéssemos. Que Deus tem maldição que Deus não quer que nós trouxéssemos para a nossa vida. Então, tem várias situações que a gente está vivendo que Deus não quer que a gente traga para nós. Quando você vê que ele manda os anjos lá destruir Sodoma e Gomorra, o que tinha ali naquela cidade? Deus não tem poder para salvar, não tem poder para libertar, não podia chegar lá e trabalhar? A maldição era tanta. As pessoas estavam tão impregnadas na maldição de Satanás ali dentro, que Deus falou, olha, por muita súplica de Abraão, tirou Ló de lá, com a família dele, a mulher olhou para trás porque ela sentiu saudade daquilo, virou uma estátua de sal e ele destruiu aquilo ali, uma bomba atômica que foi aquilo ali. Acabou com tudo. Por quê? Porque a facilidade da promiscuidade. Então, o que Satanás traz para a vida do outro? Facilidade, ele não traz nada melhor, irmãos. Então, quando nós somos trocados por alguém ou por alguma coisa, não é que isso é melhor do que a gente. Não é. Quando acontece isso, aquilo lá estava fácil. E a pessoa que estava do seu lado não tinha caráter suficiente, vai pelo caminho mais fácil. Porque não gasta esforço, não tem que suar para conseguir, não tem que pagar preço. O caminho não é estreito, a porta não é estreita, ela é bem larga, então é fácil de passar. E aí a pessoa que é traída, principalmente quando ela não conhece a palavra, ela não tem Deus para buscar, ela não sabe onde ela vai buscar socorro, ela traz um complexo de inferioridade tão grande para dentro dela, e aquilo se torna o fim do mundo, o fim da caminhada dela, o fim do processo dela. E entra com um complexo tão grande que ela não consegue mais se envolver com ninguém, porque ela fica doente. Ela fica cheia de feridas. Ela fica num processo de sofrimento tão grande que ela acha que ninguém gosta dela, que ninguém nunca mais vai ver beleza nela, porque tem muita gente no mundo, se você for analisar. E os dedos das mãos não são iguais. O nosso Deus sabe trabalhar. Aquilo que Deus traz para a vida da gente, ele traz paz. Porque Deus não quer essas situações para a nossa vida. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Então tem coisas às vezes que Deus permite acontecer na nossa história para a gente conhecer o caráter do outro. Ali Rubem, ele demonstrou 2 vezes falha no caráter dele. O que Deus fez? Falou, não, agora eu vou deixar o meu filho, que ele chamava Jacó de Israel, falou, não, agora eu vou deixar Israel pegar os 2 ali. Chega, já vendeu José lá atrás. Agora vem e comete adultério com a esposa do pai? Deus foi lá e fez a terra vomitar o que estava oculto. E Jacó viu. Quando você começa a estudar a história, lá na frente você vê que Jacó comenta com José o adultério que o irmão cometeu.
Então, assim, a gente tem que entender que Deus é na nossa vida e Deus, ele traz cura e libertação. E ele traz visão do que está acontecendo, porque a tendência de Satanás, quando ele entra na nossa história, é exatamente trazer confusão. Ele nos confunde. E diante das confusões emocionais que você fica, você se trava ao longo da sua história. E você anula a tua vida porque alguém que não tinha caráter nenhum resolveu pegar algo mais fácil. Você não foi trocado por algo melhor, você foi trocado por algo que é fácil, que qualquer um podia pegar, qualquer um podia ter. Se não fosse, por exemplo, Rubem trair, talvez Bilá ficasse com outra pessoa da aldeia de Jacó. Só que para Deus chegar numa vida dessa, Deus tem que entrar, trabalhar, colocar a pessoa no estreito. Deixa a pessoa ficar, muitas vezes, sem nada para a pessoa entender e dar valor. Põe a pessoa ao arrependimento. Tem gente que não quer saber de Deus, mas tem pessoas que Deus alcança, Deus vai lá e faz a obra. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos parar a nossa vida, a nossa história, porque alguém que era fraco, que estava do nosso lado, resolveu pegar algo que era fácil. Então vai. Você quer facilidade? Vai. Vai, porque esse caminho aí é um caminho que não vai durar muito tempo. É um caminho aí que vai te trazer dores. Por quê? Porque já pegou algo que é amaldiçoado. Deus não abençoou isso. As pessoas não entendem isso, porque quando acontece, a dor é tanta, o processo é tão grande com relação à traição que você sofreu, que você quer ver de imediato uma justiça. Mas a pessoa já cavou uma cova ao qual ela vai entrar. E a pessoa já está amaldiçoada por Deus. O que ela conseguir ali, o que você está vendo, é Satanás que está dando. E uma hora ele vai tirar tudo. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Ninguém é feliz com aquilo que não é dela. Aquilo que não é nosso na nossa vida é uma maldição, irmãos. Isso vale para a nossa vida também. Nós não podemos ter nada na nossa história. Nós não podemos pegar nada que não pertence a gente. Vira uma maldição na nossa vida. Então, o que Deus quer que você faça agora é que você acalme, porque Ele está curando todo esse complexo de inferioridade em você. E Ele manda dizer para você que Ele vai tratar com quem te traiu. Não vai ficar desse jeito mais. Deus está entrando justamente para poder entrar, sabe, fazer um tratamento com você, porque Ele quer reerguer sua vida. Você precisa se levantar, você precisa caminhar, você precisa mudar. Você precisa tirar essa concepção desse complexo de inferioridade que você tem, parar com essa crise existencial que você está e entender que Deus é na sua vida. Entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você vai falar assim dela, mas eu amo a pessoa que me traiu. Então tudo bem, perdoa. Se Deus prometeu para você que vai tirar de lá, que vai libertar e vai trazer de volta, deixa Deus trabalhar. Porque Deus não vai entregar para você de qualquer jeito. Para vir trair de novo. Porque Deus não tem isso para sua história. Porque quem trai uma vez costuma trair milhões de outras vezes. Milhões de outras vezes. Você pode até perdoar, trazer de volta e dar uma chance. Corre o risco de trair pela segunda vez? Corre o risco. Corre o risco. Porque é um processo longo, é um processo árduo e você vai pagar o preço disso. Aí você vai ficar vivendo esse relacionamento abusivo até quando? Porque isso é um relacionamento abusivo, irmãos. Porque as pessoas têm concepção de relacionamento abusivo, aquele relacionamento abusivo, onde a pessoa é retalhada emocionalmente, psicologicamente, mas onde existe muitas vezes violência, ela confunde muito. O relacionamento abusivo é só quando a mulher apanha, não. É quando há uma opressão. É quando você é desrespeitado. É quando você é desvalorizado. E na Bíblia fala que o processo que Deus permite em termos de separação é quando há o adultério. Adulterou, não tem o porquê. A não ser que você queira. Se você falar assim dela, amo muito, Deus prometeu que vai trazer de volta, eu perdoo. Porque perdoar, você tem que perdoar mesmo. Você não pode ficar carregando a traição do outro, o mal que o outro te fez o resto da sua vida. Você não tem nem estrutura para isso. Então você tem que entregar o mal que te lançou para quem é de direito. Então o problema é dele, a maldição é dele, então ele que fique com ela para lá. Então você tem que perdoar para você esquecer essa pessoa, senão essa pessoa vai ficar a vida inteira aí dentro de você,
ele tocando a vida lá no pecado com outro ou com outra, e você aí pagando um preço desnecessário, sofrendo, achando que a sua vida acabou, porque a sua vida estava em volta do umbigo do outro. E na verdade não está. A sua vida tem que estar centralizada em Deus. Então, tinha gente aqui que estava com dúvida. Adulterou, será que eu posso separar? Pode, porque isso é bíblico. O que Deus permite aqui, relacionamento abusivo, tá apanhando, Deus não aprova isso, irmão. Isso é coisa de gente religiosa. Te traiu, perdoa. Mas se você não quiser conviver mais, é um direito que você tem. É um direito que você tem. Ai, dela já perdoei 2, 3, 4, 5 vezes, continua traindo. E vai continuar te traindo. E isso é um relacionamento abusivo. Você vai se submeter a esse tipo de coisa até quando? Então Deus dá todo o direcionamento para a gente, mas o que Deus quer que você faça agora é que você entre num processo com Ele de cura. Porque você não pode caminhar achando que a troca que foi feita, aquilo que foi colocado no seu lugar, é superior a você, porque não é. Aquilo ali era mais fácil. Então, geralmente, quando há uma traição, não trai porque a outra pessoa é melhor, trai porque é mais fácil. Agora, existem algumas traições que acontecem, alguns adultérios que acontecem, que são provocados na vida da pessoa. Às vezes a pessoa é tão maltratada dentro de casa, tá errado fazer isso, porque tem que resolver o relacionamento primeiro, para depois você refazer sua vida. E não você trair a pessoa que você já não vive bem com ela. Então você já não está tendo um acordo, você já está quase um matando o outro, como estava na época de Moisés. Olha, antes que um mate o outro aí, é melhor separar. Se não está tendo, sabe, amor, respeito, não tem o porquê. Então não tem o porquê ficar junto. Mas com relação a essa situação, tudo aquilo que é abusivo na nossa vida tem que ser dado um basta. Porque senão você não consegue crescer. E Satanás vai se ir andando. E vai te trazendo o quê? Um cativeiro, uma escravidão. E aí você acha que a sua vida acabou, que ninguém vai olhar para você, que ninguém vai gostar de você, que você não tem valor nenhum, que você foi trocado por algo melhor, mas na verdade você foi trocado por algo mais fácil. Não teve que gastar energia para ter aquilo. Sansão teve que gastar energia para ter Dalila na vida dele? Não teve, irmãos. Aquilo ali veio fácil. Satanás trouxe. Recebeu dinheiro, cresceu o olho. E assim, inúmeras coisas na nossa vida, eles vão se andando e vão fazendo. E vai trazendo, olha. Começa a induzir a pessoa. Olha, entra naquela família ali tem dinheiro, ali tem condição, ali, aquilo, tem isso, tem aquilo. E a pessoa vai crescendo o olho naquela situação ali, e Satanás vai induzindo. A pessoa já não tem um caráter muito bom, vê que aquilo ali é fácil, e vai lá e troca. Só que as consequências vêm depois. Agora, ficar se submetendo a esse tipo de coisa, isso é um relacionamento abusivo, porque tem pessoas aqui que você está com um problema psicológico seríssimo, você está com uma depressão muito profunda, e Deus está querendo libertar você disso. Você não pode ficar num cativeiro desse. Isso é desumano. Você ficar vivendo um relacionamento onde você não é valorizada. E você passa a vida inteira se submetendo e a pessoa falando que vai mudar e não muda nunca. E você fica num processo que você não consegue sair, é um ciclo vicioso. Aí Deus quer reconstruir você e você não deixa. Porque algum religioso falou para você que você tem que ficar num relacionamento que é abusivo. E na verdade não é. Não é isso que Deus ensina. Deus, irmãos, ele tem pavor do divórcio, ele odeia o divórcio, ele fala isso na palavra. Mas tem situações que não tem como conviver, não tem como ficar junto. Relacionamento abusivo, Deus não tá. Eu falo pela minha vida, pela experiência que eu passei. Se eu tivesse insistido naquilo, eu seria morta a qualquer momento. Eu fui ameaçada de morte, assim, sabe? E sem contar de, na hora da raiva, soltar a intenção, eu escutei. Maquinando o meu assassinato com uma outra pessoa. De colocar a arma fria na minha mão, falar que foi em legítima defesa. Eu escutei todo o arquitetado do meu assassinato. Foi a hora que eu apavorei e falei, eu não vou ficar aqui.
Eu não vou me submeter a isso. Eu passo fome, eu vou embora com as minhas filhas, mas aqui eu não fico mais. Então nós temos, sabe, que dar valor àquilo que nós somos em Deus, dar valor à nossa vida e entender que nosso Deus é um Deus de justiça. Que Deus tem capacidade de chegar e nos tirar de situações difíceis. E que Deus tem capacidade de chegar e de restaurar a nossa situação, seja qual for. Mas a cura, ela vai começar em nós primeiro. Porque você não pode carregar dentro de você um complexo de inferioridade que não existe, que foi Satanás que trouxe. Então você tem que parar de pensar que você foi trocado ou trocada por algo melhor. Você foi trocado por algo que era mais fácil, de um acesso extremamente fácil, que vai trazer uma grande consequência na vida do outro. E tem pessoas aqui que passaram por esse processo que a pessoa era boa para você. Você não entende até agora o que aconteceu. Deus já acabou de te explicar. Levou aquilo que era mais fácil. Resolveu ficar do lado mais fácil. Mas nada que Deus não tenha como chegar e como tratar, que é o que ele está fazendo agora. Porque Deus manda dizer para você, eu vou restaurar o seu casamento. Tem gente aqui que vai ter o casamento restaurado. Você quer de volta. É um projeto de Deus, Deus vai chegar, vai restaurar, vai libertar, vai afastar. Só que a pessoa tem que aprender, né? Porque não pode voltar e cair no mesmo laço. Mas tem pessoas aqui que estão passando por processos extremamente abusivos de relacionamento que não foi Deus que trouxe. E você já está num ponto assim de explodir. E Deus tem capacidade de restaurar a sua vida. Tem muita gente no mundo, você não é obrigado a ficar convivendo com uma pessoa que só te coloca para baixo, que te troca por tudo aquilo que é mais fácil. Você tem valor em Cristo. Você tem o seu valor como ser humano. E tem muitas pessoas no mundo que gostariam de ter uma pessoa como você do lado, que daria valor ao que você é dentro da sua essência. Então nós não podemos paralisar a nossa vida por causa da maldade do outro. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele é resgatador. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de vitória. Se Deus falou que o casamento é seu, que o marido é seu, e você quer lutar, tá no vício das drogas, mas Deus já falou que esse projeto é dele. Então, fique firme, você vai passar uma batalha, você vai pagar um preço. Porém, Deus vai chegar e vai libertar. Se está cometendo adultério e Deus falou que perdoa, que eu vou trazer de volta, vou restaurar, vou unir, vai ficar melhor do que era antes, mas você tem que deixar Deus agir, sem ansiedade, sem pressa. Porque Deus tem que achar meios ali para que aquela pessoa entenda que ela precisa de Deus. Ela tem que abrir ali uma legalidade para que Deus venha entrar, que ela deu legalidade para o demônio entrar, agora ela tem que abrir a porta para Jesus fazer morada. Então existe um tempo de tratamento. E Deus precisa tratar com você também. Para que na hora que a pessoa volte para sua vida, você tem que estar estruturado, você tem que saber o seu valor, senão você vai chegar ao quê? Receber a pessoa e você vai chegar sempre na frente da pessoa fragilizada. Você não vai confiar mais, você não vai ter segurança. Você vai ficar sempre com um complexo de inferioridade. Então Deus não tem isso para a nossa história. Então nós temos que esperar em Deus, irmãos. É demorado muitas vezes, é sacrificante, mas é um ato de sabedoria. Porque tem situações que é melhor você esperar. E tem relacionamentos abusivos aqui que Deus manda dizer para você, eu estou entrando para dar um basta nisso antes que tire a sua vida. Porque eu não vou deixar que desça você a cova. Nem você desenvolvendo doenças gravíssimas como câncer, e muito menos a pessoa te agredindo ao ponto de ceifar a sua vida, de acabar com a sua história. Então Deus está chegando com socorro. E não caminhem achando que as trocas, muitas vezes, que nós somos trocados, porque as pessoas são melhores do que nós, porque não é assim que funciona. As pessoas nos trocam por aquilo que é mais fácil. Só que tem um preço a se pagar. Porque tudo que vem muito fácil, você pode desconfiar. De Deus não está vindo. E vai fácil da mesma maneira. E está trazendo maldição. Então o que Deus quer que você faça agora é que você confie nele acima de tudo. Deus falou com várias pessoas em várias situações aqui nessa pregação. Você que está guardando seu esposo,
Deus está falando para você que vai tratar e vai trazer de volta. Você que está vivendo um relacionamento abusivo e não sabe o que faz, Deus está entrando com justiça. Você que paralisou no tempo, porque você estava se sentindo inferior à situação que você viveu, Deus manda dizer para você, você não foi trocado por algo melhor, você foi trocado por algo que é mais fácil. Então comece a se dar valor, se levante, vai se cuidar, se ame mais, se posicione, para que você consiga seguir em frente. E Deus manda dizer para você, a sua vida sentimental não ficará do mesmo jeito. Porque Deus está chegando na sua vida sentimental com uma grande transformação. E o projeto que Ele tem para sua vida, Ele vai concretizar. Não importa qual processo que você esteja passando. Tem pessoas aqui que estão aguardando em Deus, já passou por processos abusivos, Deus te livrou, te restaurou, te curou. E agora você está esperando Deus trazer a pessoa certa para sua história. Tem pessoas que estão esperando a restituição do casamento, já pediu confirmação, Deus já falou que é projeto. Ele vai fazer. Só que Deus manda dizer, sabe, eu não sei qual que é a condição que você está vivendo, porque são inúmeras situações, irmãos. Eu vivo com, sabe, já convivi com inúmeras situações de testemunho, de pessoas que me buscam, situações que eu passei, que eu vivi, que eu sei como que funciona. São vários tipos de situações. Situações não são iguais, não é o que acontece no vizinho, acontece na sua casa. Então Deus tem uma história com você e tem com outra pessoa de uma forma diferente. Mas Ele manda dizer para você, eu estou chegando para restaurar a sua vida sentimental. Não ficará do jeito que está. Eu estou trabalhando. O trabalhar de Deus, muitas vezes é no silêncio. Ele nos poupa de muitos constrangimentos. Tem coisas que nós não temos o quê? Entendimento. Então o silêncio de Deus já é uma grande resposta para você. E você tem que aguardar e confiar em Deus. Toma posse dessa vitória que Deus está te entregando hoje. E entenda o processo que você viveu para você sair desse cativeiro. Para você sair de uma vez por todas desse cativeiro que Satanás colocou você. Ao qual tem travado a sua vida no sentido de você se sentir extremamente inferior, achando que para você não tem mais jeito. Para as outras pessoas sim, mas para mim nunca mais vai acontecer nada. Porque a troca que foi feita aí na sua história, a rejeição que você passou, na sua cabeça, na sua concepção, você foi trocado por algo muito maior e melhor. Na verdade, é algo mais fácil. Que se não fosse, sabe, talvez com a pessoa que estava com você, seria com outra pessoa. É algo assim, que qualquer um chega e pega. Algo fácil. E Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Por que a gente paga muitas vezes um preço muito alto diante de situações e de coisas que Deus falou que ia fazer na nossa vida e que Deus vai trazer para a nossa história? Porque são coisas que têm valor, irmãos. Por que você paga muitas vezes R$ 100 num par de sapato e o outro sapato custa R$ 600, R$ 700? Porque tem muito mais valor agregado nesse sapato de R$ 600, R$ 700 do que nesse de 100. O material desse que custa mais caro é muito superior do que esse de R$ 100. Esse de R$ 100 que você vai colocar no pé, daqui a pouco não vai existir mais. Ele vai acabar logo. Esse que você vai pagar mais caro, você vai ter ele por muito tempo. Se você souber cuidar, você passa a vida inteira aí com aquele par de sapato. Então, o que Deus quer que você entenda, que Ele não tem um cascalho para te dar, uma brita para te dar. Ele tem um diamante para colocar nas suas mãos, que é o que Ele está fazendo com você. Você é um diamante nas mãos de Deus, ao qual Ele tem lapidado você. Você é a essência e a semelhança de Deus. O que faz as facetas no diamante? O que corta para fazer aqueles riscos para que entre a luz e dê aquele brilho na pedra? O que consegue cortar o diamante? Só ele mesmo. Ele é tão duro, tão resistente, que só um pedaço dele mesmo para conseguir cortar e fazer aquelas facetas para que haja aquele brilho maravilhoso lá que encanta os nossos olhos. A mesma coisa somos nós nas mãos de Deus. Nós somos diamantes nas mãos de Deus, duros diante daquilo que Deus é em nós, que nada nos derruba. E quem é que faz as facetas em nós? Deus, que é o nosso diamante.
Você saiu dele. Ele é o único que pode fazer as facetas em você e fazer você brilhar. Por isso que você incomoda as pessoas que estão cheias de demônio. Porque o brilho que existe em você vem de Deus. Que ele é o diamante que faz as lapidações em você. Porque você é um diamante bruto que ele está lapidando você. Então só o diamante pode lapidar ele mesmo. E aí quando você reluz diante de todas as facetas que ele já fez na sua história, o seu brilho incomoda os demônios que estão naquela pessoa. Quem está nas trevas não consegue ficar diante da luz. Então Deus manda dizer para você que ele está chegando para restaurar a sua vida sentimental. E a pessoa que vai fazer parte da sua história vai receber a visita de Deus. Vai receber a luz de Deus. Porque aonde tem escuridão, existe o quê? A ausência da luz. Então, aonde não está tendo a luz de Deus, está tendo escuridão, Deus está chegando com a luz. Deus já está tratando com esse coração. Para que ele venha restaurar a sua vida sentimental. Tem pessoas aqui que você nem conhece a pessoa que Deus tem para sua história. Você nem sabe quem é. Mas Deus manda dizer para você, eu já estou visitando essa pessoa porque eu sei quem é, porque eu escolhi essa pessoa para você. E tem pessoas aqui que você está orando. Porque você já sabe quem é, Deus já te direcionou. E Deus manda dizer para você, eu estou visitando essa vida. Aonde está tendo escuridão lá, Deus está chegando com a luz dele. Aonde está tendo a ausência de luz, Jesus está chegando lá para trazer a luz. Então descansa no Senhor, sabendo que Deus está contigo. E Deus manda dizer para você que está passando um processo difícil, você que saiu de um relacionamento abusivo, ou que você esteja num relacionamento abusivo, Deus manda dizer para você, eu vou restaurar a sua vida sentimental. Você não ficará frustrado e frustrada. E eu estou te dando um grande livramento diante de tudo isso que está acontecendo. Que daqui a pouco você vai agradecer ao Senhor. Então toma posse do socorro de Deus diante da sua vida sentimental. Toma posse daquilo que Deus está trazendo e fazendo na sua história. De todas as curas que ele está entrando agora para executar em você. Toma posse daquilo que Deus está preparando para fazer parte da sua vida dentro de um projeto que ele já idealizou para você viver. Confia no que Deus tem para sua história. Porque quem não acredita vai ter que ver você passeando com a sua bênção. Quem não acredita vai ter que ver a sua vida restaurada. Quem não acredita vai ter que ver e presenciar a sua vida totalmente reestruturada. Totalmente restituída. Porque é assim que Deus faz. As pessoas passam a vida inteira, ou um pedaço da nossa vida, vendo a gente num cenário tão difícil, achando que nós nunca vamos sair dali. E Deus vai deixando tudo que está ao nosso redor ter uma aparência, sabe, de desgaste, de velho, de coisa ultrapassada, cansativa, estagnada. Ele deixa, ele confunde muito os nossos inimigos. De repente ele vem e dá aquela virada na nossa história. E a virada que ele dá, ele traz luz, ele traz reforma, ele traz brilho, ele traz uma nova estrutura, ele faz tudo diferente. Porque Deus manda dizer para você que a restituição que ele vai fazer na sua vida agora, o que ele vai trazer para sua vida sentimental não será igual ao que era antes, vai ser muito melhor. É uma nova estrutura mesmo que ele dá, é uma restituição. Tem situações aí que vai ter que mudar e vai mudar radicalmente. Vai ser tudo diferente, são coisas que você nunca viveu. Você pode até casar com a mesma pessoa. Deus pode fazer de novo esse casamento. Mas será tudo diferente do que era antes. Porque a obra que Deus está fazendo é completa. O que ele não quer é que você se entregue diante das situações, se entregue diante dos dados inflamados, das flechas, de tudo aquilo que Satanás tem feito, no intuito de estagnar você. Porque não vai ser da maneira como Satanás quer, vai ser do jeito que Deus já projetou. E confia, porque Deus tem o melhor dessa terra para você. Ele manda dizer para você, você não vai ficar em quadro de vergonha, você não vai ficar sozinho, não vai ficar sozinha. Eu já estou preparando, eu estou trabalhando, eu estou indo, eu estou fazendo. Para colocar na sua mão algo que nunca mais irá sair. Para que você venha viver coisas que você nunca imaginou viver. Porque os projetos de Deus é uma obra completa, irmãos. E tudo aquilo que Deus nos entrega, aquilo que Deus une, ninguém separa. Então Deus manda dizer para você, passou por situações difíceis,
está enfrentando situações difíceis, mas eu estou do seu lado cuidando de você. Estou cuidando daquilo que é teu. Ninguém vai tocar, ninguém vai pegar. Já estou tirando das mãos do inimigo aquilo que te pertence. Já estou trazendo para colocar novamente na sua vida. Não sabe, se entregue à situação que você está saindo dela. Que tem gente aqui que está saindo de um relacionamento complicado, de uma união que não foi Deus que fez, mas Deus tem capacidade de restituir a sua história. Então deixa sair tudo aquilo que é velho, deixa sair tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está te matando, que está até afastando você de Deus, para que Deus possa restituir a sua história. Quando você acha que é o fim da sua vida, na verdade, quando você está com Deus, é o início de uma nova história, um recomeço. Só quem passa por situações vergonhosas como essa sabe o que Deus está mandando entregar aqui agora. Você sabe as vergonhas que você passou. Só que Deus manda dizer para você, aonde você foi envergonhado, onde você foi humilhado, eu estou chegando com dupla honra. Eu estou restaurando a sua vida sentimental. E você precisa crer em mim. E eu vou fazer justiça também. Ele manda dizer para você, sem justiça você não fica. Você não fica. E não se preocupe, porque quem cavou a cova vai cair nela. Quem escolheu o lado da maldição vai sofrer as maldições. Uma pessoa que não tem Deus, ela não tem paz, irmãos. Uma pessoa que faz coisa errada, ela sofre as consequências disso. Ela pode talvez nem ter arrependimento, porque para ter libertação tem que ter arrependimento. Às vezes nem tem, mas que sofre as consequências, sofre. Porque a justiça está aí para quem serve a Deus e quem não serve. Então guarda essa palavra no teu coração, porque ele manda dizer para você, diante de tudo que você sofreu, eu contemplei, eu vi tudo que fizeram com você, eu vi tudo que arquitetaram, eu vi toda a vergonha que você passou. Estou sentindo o que você sente, porém eu estou chegando para restaurar a sua vida sentimental. E diante dessa restauração que Deus está trazendo para sua vida, ele está chegando com uma grande justiça. E você precisa confiar em Deus. E acalmar o teu coração. Rubem aqui teve sequelas do que ele fez com o pai. Ele perdeu todo o direito que um primogênito tinha naquela época. Perdeu tudo. Bilá passou vergonha. Foi descoberto. E Jacó ficou irado com aquela situação. Então creia que Deus é justiça na sua vida. Nada fica oculto. E quando Deus revela, é para nos libertar de uma situação. É melhor muitas vezes você passar pela dor da verdade, por mais que traga transtorno para você ou dor, porque isso vai te libertar de um complô, do que você passar a sua vida inteira sendo afagado pelas mentiras. Deus não tem isso pra gente. Se Deus é o Deus da verdade, nós temos que caminhar dentro da verdade. Deus tem pavor de quem mente. Então Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora com uma grande restauração na sua vida sentimental. Vou mostrar para Satanás que eu sou na sua vida e a última palavra na sua história quem dá sou eu. E tudo aquilo que veio para atrapalhar a sua vida sentimental, Deus manda dizer para você, eu estou afastando, já afastei muita coisa, vou afastar mais gente, vou movimentar muitas outras situações, vou tirar de perto daquilo que é teu, tudo aquilo que influencia o contrário do meu projeto, para que você venha ter paz, para que vocês venham ter felicidade. Porque o que Deus quer para os dois é felicidade. Que os projetos de Deus não tem como dar errado. Satanás pode até se andar, trazer situações constrangedoras, trazer vergonha, mas Deus chega e ele refaz, que o projeto é de Deus e vai terminar. Imagina se Deus não cuidasse do projeto. O mundo é o projeto dele, irmãos. Natureza, rio, mar, tá tudo aí. E ele se manifesta através dela. Imagina se ele deixa Satanás tomar conta de tudo. E ele não cuida da criação dele. O mundo já teria sido destruído há muito tempo. Que Satanás já induziu o homem de construir armas, é arma nuclear, é arma biológica, sabe? É arma branca, arma fria, arma não sei o que lá, um monte de tipo de arma aí, já tinha destruído tudo. E Deus deixa destruir a criação dele? Quando ele coloca a mão para fazer justiça, ele faz. Ele faz a devastação que ele quer. Nós temos, uma passagem bíblica que quando Deus
resolveu destruir a criação dele e recomeçar a criação dele, que foi o versículo lá que fala sobre Noé, que morreu todo mundo afogado, ninguém acreditava na volta, né, que ia chover, que Deus ia manifestar, não era nem a volta de Jesus naquela época. Naquela época falava-se da chuva, que não tinha chovido ainda. Então, naquela época lá, ele falava que ia chover e ninguém acreditou em Noé. E Noé construindo ali aquela arca e sofrendo, sabe, retaliações, deboche. E ninguém acreditava naquela construção. Mas Deus falando que ia mandar chuva. Ninguém conhecia chuva, não tinha chovido na terra ainda. Quando veio aquele dilúvio, morreu todo mundo afogado. E todo mundo queria entrar na arca, né? Todo mundo queria participar de toda a construção ali que Noé fez durante, acho que foram 100 anos de construção. Olha como que Deus é longânimo, hein? Deus deu ainda anos para aquele povo se arrepender e se consertar. Agora a gente fala da volta de Jesus. E as pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. As pessoas acham que nós estamos brincando. Já está tendo várias manifestações para as pessoas pararem, se consertarem. Deus poderia ter dado uma brecada em várias coisas no Brasil? Poderia, mas os políticos entram com a corrupção, vai lá, brinca por causa de dinheiro, se corrompe. Por quê? São caminhos fáceis. Então Deus manda dizer para você, seguir o caminho fácil aí, vai pagar o preço. Trocou você pelo que era fácil, não tem problema. Você tem o seu valor. Você não vai perder o seu valor. Só que a justiça será feita. E Deus manda dizer para... Tem gente aqui que está perguntando, Senhor, mas será que eu vou ter valor quando o Senhor fizer essa restituição? Será que eu vou ter valor para a pessoa? Vai, porque se Deus prometeu que vai libertar, vai vir liberto de todas as amarras, vai vir desbloqueado. Vai vir desbloqueada e vai saber dar valor a você. Tem hora que Deus distancia, manda para longe, para Deus poder trabalhar. Você não sabe como que Deus está trabalhando, mas você precisa aprender a confiar. O coração do outro, sabe, é um labirinto, irmãos. É só Deus que sabe. Nós não sabemos. Nem a gente conhece a gente 100%. Deus nos conhece melhor do que nós. Então, o que você vai fazer agora? Descansar. Guardar essa palavra no seu coração, sabendo que Deus está entrando com, sabe, com toda uma restauração diante da sua vida sentimental. Que Ele está entrando aí, sabe, para trabalhar de uma forma surreal. Ele já está trabalhando faz tempo para trazer restituição, para reestruturar, refazer a sua vida sentimental, para te dar aí uma grande satisfação, trazer para você uma grande alegria e trazer paz para você nessa área. Então toma posse dessa palavra e descansa no Senhor, sabendo que você tem um Deus de justiça, um Deus que cuida de você. Não desista da sua caminhada, não se entregue à situação que você viveu. Você não merece passar por isso. Não se martirize desse jeito, não se condene desse jeito, não se julgue desse jeito, porque não é dessa forma. Quem está fazendo isso são os demônios. Deus está tirando esses demônios que estão te induzindo a isso. E não ligue para a acusação dos outros, viu? As pessoas falam da vida da gente sem saber as cruzes que nós carregamos. As pessoas falam da nossa história sem conhecer a nossa história. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. Porque você tem um Deus vivo que cuida de você. E Deus manda dizer para você, aonde você mais foi desonrado, aonde você foi perseguido, aonde falaram mal, aonde julgaram, aonde ainda é um ponto de comentário, né? Essa parte da sua vida, Deus manda dizer para você, eu estou chegando com uma grande restauração na sua vida sentimental. E as pessoas vão ver que eu sou na sua vida. E muitos aí que falam, debocham, não vão ter o que você vai ter. Não serão felizes como você vai ser. Tem pessoas que fingem, né? Vivem falsas realidades. Mas Deus não tem nada falso para nós. Deus tem coisas verdadeiras para os seus servos. Então descanse seu coração, que Deus está chegando para te ajudar. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas Deus mandou afirmar de novo para você. Eu conheço você, sei o que você está passando, sei onde você mora, sei quem está do seu lado, sei o que você viveu, sei o que falam pelas suas costas, o que tramam, mas eu estou chegando para restaurar sua vida sentimental. E não olhe dificuldade, porque não existe dificuldade para Deus. Não existe, de forma alguma, nada nesse mundo que venha, sabe, brecar o agir de Deus sobre a nossa vida. O que você tem que fazer é dar legalidade para Ele trabalhar. Você fala, Senhor, aqui o Senhor pode fazer morada, aqui o Senhor pode chegar, aqui o Senhor pode trabalhar, aqui o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida sentimental, que seja feito de acordo com a tua vontade. Deixa Deus agir.
Muitas vezes esperar em Deus, irmãos, é sabedoria. Esperar em Deus é receber o melhor dessa terra. Quem quer escolher, quem se precipita, paga preço. Tá? Então faça as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que está na palavra, para que você venha ter vitória. E lembre-se sempre que todo adultério tem consequência. Toda pessoa que comete adultério, ela traz maldição para a vida dela. E o único que tem poder para abençoar e amaldiçoar é o Deus que nós servimos. Satanás é uma maldição em pessoa. Ele já é amaldiçoado. Então, aonde ele entra, a maldição vem junto, porque ele é a maldição. E Deus é o amor. Deus é a libertação. E o amor sempre vence. Então, toma posse dessa palavra, descansa, porque Deus manda dizer para você: estou chegando para trabalhar na sua vida sentimental. E eu estou chegando com uma grande restauração. E você precisa crer nessa palavra. Deus tem o melhor para você. Confie nisso. E não se preocupe com o tempo. Deixa Deus conduzir. Mas Ele manda dizer para você: eu vou te dar sinais por esses dias de que eu já estou trabalhando na sua vida sentimental. E você precisa crer nessa palavra. Porque Ele está chegando. E quando Jesus chega, irmãos, Ele chega com força, Ele chega com autoridade. Ele já chega, sabe, colocando as coisas no lugar. Ele não deixa nada oculto. Eu li para vocês aqui na palavra, ó. Rubem tentou enganar o pai. E Deus foi lá e fez ele ver. Ele descobriu. Pegou os dois ali no flagrante. Não tinha nem como falar: olha, sabe, o senhor está enganado. Não teve desculpa. Então, quando Deus chega, Ele chega, sabe, pode até trazer dor diante daquilo que Ele está trazendo para a nossa história. Pode até causar em você, talvez, uma dor profunda aquilo que você está vendo, mas é algo libertador, que é para justamente Ele chegar depois, trazer uma restauração aí, uma grande justiça. Então, toma posse aí dessa palavra, descansa em Deus, porque agora Ele está chegando para restaurar a sua vida sentimental, creia nisso. Ele vai levantar você das cinzas e do pó. Tem mulher aqui que está, sabe, você está igual uma bruxinha dentro de casa. Tem homem aqui que está largado. E você não vai viver desse jeito mais. Porque você não foi trocado por algo melhor do que você. Você foi trocado por algo que era mais fácil. E Deus vai levantar você das cinzas e do pó, porque Deus quer que você se reencontre novamente. Porque Ele vai restaurar a sua vida sentimental. Você não pode estar do jeito que você está. E Ele vai te dar toda uma infraestrutura para que você fique de pé. Não se preocupe com nada não, porque Deus sabe restaurar a gente das cinzas e do pó. Tá? Ele vai te rejuvenescer, Ele vai te dar condições. Ele vai, sabe, te trazer alegria, vai restaurar você no seu interior, porque você precisa de uma restauração de dentro para fora. Então, toma posse aí dessa palavra. Ficou longo esse vídeo, irmãos, mas eu peço perdão, porque Deus está me usando muito, assim, vídeos muito longos durante esses dias, mas Deus está mandando entregar a palavra e eu não posso desobedecer, tá? Alguém precisava ouvir isso daqui. E toma posse da restauração na sua vida sentimental e deixa Deus agir. Se começar a duvidar, não vai viver, tá? Se ficar lamuriando, também Deus não vai entregar. Então, aprenda a ter vida com Deus para você poder comer do melhor dessa terra. Deus está fazendo, Ele já está trabalhando. E Ele vai te dar sinais, Ele vai te dar confirmação. Porque tem pessoas aqui que estão pedindo confirmação para Deus e Ele vai te dar. E você vai ter certeza de que Deus está cuidando. Então, toma posse dessa palavra, eu vou orar para você, você pensa em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa restauração na vida sentimental. Que o Senhor entre, Senhor, na vida sentimental com restauração. Que o Senhor traga amor. Que o Senhor traga, sabe, cumplicidade. Que o Senhor traga fidelidade. Que o Senhor traga sabedoria. Que o Senhor traga união. Que o Senhor faça com que o seu projeto seja fortalecido. Nós confiamos no seu projeto, Pai. Nós acreditamos em tudo que o Senhor nos promete. Nós aguardamos o seu tempo, nós esperamos. Nós aguardamos a sua justiça. Para que o seu nome seja glorificado na nossa história. Para que as pessoas vejam que o Senhor é vivo. Que o Senhor tem poder para fazer. E nós agradecemos o nome do Teu Filho Jesus. E que o Senhor venha, Pai, trazer saúde, mais saúde emocional, psicológica e física para o Teu povo. Levante o Teu povo das cinzas do pó. Restitui. Coloque o Teu povo de pé, Senhor. É que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e acalma, porque Deus está chegando para restaurar a sua vida sentimental. Nada será igual. E Deus manda dizer para você, a restauração que eu estou trazendo não será como antes. Então, nem fique comparando o que você tinha antes, tá? Desbloqueia sua mente do passado. Deixa Deus agir, porque Ele manda dizer para você, será muito melhor. Eu vou surpreender você diante do que eu estou trazendo para sua vida. Vai ser uma restauração que você nunca viveu. Vai ser algo assim inusitado. Você vai ver que é o trabalhar de Deus nos mínimos detalhes. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus.